Os filmes clássicos são produções lançadas, principalmente, entre as décadas de 1920 e 1960. Este período abrange o cinema mudo, a introdução do som e o auge dos grandes estúdios de Hollywood. Para falar da curiosidade do filme, pelo menos quando eu falar da curiosidade, a pessoa já pega a dica já. Então vamos começar falando sobre Ben-Hur. Para quem não conhece a história, Judá Ben-Hur, ele cresceu com um amigo dele de infância romano. Depois eles se separam. O amigo volta para Roma. E quando ele volta para a Judéia, ele volta como um general, ou uma patente superior lá que comanda algumas legiões, que vai tomar conta da região, e pede ajuda para o Judá, principalmente para entregar os rebeldes. E o Judá não aceita, então cria um atrito entre os amigos. Com isso, acontece algo e o amigo dele, que é o Messala, pega e prende o Ben-Hur e manda ele como escravo, para trabalhar nas galeias, onde ele tem que remar, e se o barco afundar, ele morre junto com o barco, dali ele não escapa. A mãe e a irmã do Judá Ben-Hur são encarceradas. E o Judá Ben-Hur, ele jura vingança. E aí começa a desenrolar essa história. E até ele voltar para poder se vingar. Onde tem uma corrida de bigas aqui, que é a melhor cena, uma das melhores cenas de ação do cinema. Isso feito em 1950 ou 52, eu não lembro agora qual a data exata do filme. Agora, qual que é a curiosidade desse filme aqui? Para quem conhece ou quem não conhece, o próprio diretor já falou isso. Ele filmou o tema de vingança dos dois, o tema de ódio, a disputa entre os dois aqui, como um romance homossexual, como se o Messala estivesse apaixonado pelo Judá. Coisa que o astro do filme, Charlton Heston, não aceitaria, então ele não sabia desse tema, por trás assim, das filmagens. Que você percebe assistindo o filme que realmente tem uma tensão entre eles ali, uma tensão meio estranha. Vem desse fato. Então, essa é a curiosidade desse filme. Assista pensando nisso, principalmente que tem uma ex-escrava do Judá, que após algo que acontece com o Messala, né, depois, perto do fim do filme, que daí o Judá começa a se interessar pela escrava. Então, dando aquele realmente entender daquele caso meio... Não que o filme é homossexual, ou coisa e tal, mas ele foi gravado desse jeito. Vamos agora para uma outra curiosidade. Vamos... Eles vivem, Blade Runner, o pessoal fala bastante do Blade Runner. Aqui, Poltergeist. Esse filme aqui é do Tobe Hooper, produção do Steven Spielberg. Passava na Globo quando eu era criança. Pai, tentei assistir esse filme umas 3 vezes na Globo, não conseguia. Hoje eu assisto. Não dá aquele terrorzão, mas não sei como criança era complicado. Qual a curiosidade desse filme? Esse filme é dirigido pelo Tobe Hooper, mas não é um filme do Tobe Hooper, é um filme do Steven Spielberg. Porque o Tobe Hooper, ele era como se fosse um pau mandado. O Spielberg colocou ele ali para fazer o filme que o Spielberg queria fazer. Porque ele teve que parar para ele filmar o ET. Então ele chegava pro Tobe Hooper de manhã e falava: você vai filmar com a câmera desse jeito e vai fazer isso. E os atores vão fazer assim, assim e assim. Então o filme tem a cara do Steven Spielberg, menos a cara do Tobe Hooper. O Tobe Hooper, ele filma meio marginal, o dele é meio de guerrilha. Você assiste o filme dele, o Massacre da Serra Elétrica, aquele do jacaré lá, Eat Alive, você vê que é meio truncado. Ou então pague para entrar, reze para sair. Já assistindo o Poltergeist, você vê que é um filme interiorano, uma família, todo bonitinho, perfeito. Cara, é a cara dos filmes do Spielberg no começo. Você vê exatamente a mão do Spielberg ali, menos a mão do Tobe Hooper, que é tudo avacalhado. Não que o filme seja ruim, mas não é um filme do Tobe Hooper. Tanto que nos extras desse filme, o Tobe Hooper não aparece para falar nada, para comentar nada. Todo mundo fala, menos o Tobe Hooper.
E nisso me lembro que o Tobe Hooper também, já para falando dessa parte que ele é meio de guerrilha, meio coisa, ele filmou o Força Sinistra, que é este filme aqui. Que a história dele tá passando o cometa Halley perto aqui, do nosso mundo, e eles pegam e vão lá investigar, e eles acham algo no cometa Halley e trazem para a Terra. E nisso você tem uma vampira espacial, que é a vampira mais bonita e sexy do cinema. Não assista com as suas namoradas, elas não vão gostar. E esse filme você vê que é meio avacalhado, meio truncado, porque a história dele não passa suave. Ele começa com vampiro, daí já vira zumbi, perseguições, é um negócio meio... Os críticos não gostam por causa disso. Mas para quem gosta de uma trecheira, para quem gosta de um filme, a cara do Tobe Hooper é excelente. Não fez sucesso, mas também é o jeito que o filme foi vendido. Olha a capa do filme. Você entraria no cinema para assistir um filme com essa capa aqui, que você não sabe nem o que é. Mas dê uma chance. Para quem gosta de trecheira, vai adorar esse filme aqui. E tem algumas versões desse filme. Tem a versão americana, que é mais curta, e com a trilha sonora diferente, e a versão que foi lá fora, Inglaterra e para os outros países, que é a versão mais estendida. Eu assisti aquele canal do Trecheira Violenta e o Oswaldo falou que são 3 versões, então deve ter mais uma terceira, mas eu só assisti essas 2 só. Procurem, vocês vão gostar.